dia, pessoal. Bom, vou fazer uma rápida revisão sobre o conteúdo, ou pelo menos parte do conteúdo que a gente viu de Word. Então, para começar, vamos abrir o Word. Documento em branco. Deixa eu ver um negócio. Documento em branco. Para mim não perder muito tempo na digitação, vou criar um texto aleatório usando o comando render, a qual vou definir 2 parágrafos e 5 seções. Vou fazer toda a parte de digitação, depois eu venho com a parte de formatação. Aqui eu vou fazer uma tabela. Vou inserir tabela. Posso escolher a tabela por aqui, ou simplesmente inserir. E aqui eu defino quantas linhas e colunas eu quero nesta tabela. Eu vou colocar aqui 5 colunas, 5 não, 4 colunas, 5 e 4 linhas. Ao inserir a tabela, apareceu essa ferramenta contextual da tabela, onde eu tenho 2 guias, uma guia design e uma guia layout. Vou começar a mexer aqui na guia layout. Primeiro eu quero juntar essas células, só ressaltando, uma tabela é composta por colunas na vertical e linhas na horizontal. A interseção, ou seja, o encontro dessas colunas com essas linhas, formam as células. E as células são cada retângulo desse. Então eu vou levar o mouse aqui e vou arrastar ele até selecionar essas células. E vou juntá-las para formar uma. No grupo, na guia layout, no grupo mesclar, a primeira opção aqui seria mesclar célula. O que é mesclar célula? É você juntar 2 ou mais para formar apenas uma. Vou aumentar aqui um pouco da altura e vou centralizar. Só ressaltando, a altura eu aumento por aqui, tanto a altura quanto a largura, ou eu levo o mouse em cima da linha e puxo ela. Lembrando, se eu puxar aqui, ó, ele move toda a linha. Mas caso eu queira fazer algo específico, somente para uma célula, eu seleciono ela, levo o mouse aqui no cantinho, quando ele aparecer essa linha, essa seta preta, e aí eu desloco somente ela. Ok? Vou digitar aqui. Boletim escolar. Disciplina. Primeira avaliação. Só ressaltando com relação ao teu teclado. O teu teclado tem 3 tipos de tecla. A tecla que tem só um caractere, que são o teu alfabeto. Quando você clica em uma letra no alfabeto do teu
que só tem um caractere, exemplo A, ele faz um A minúsculo. Mas quando você combina com a tecla Shift, Shift A, ele faz o A maiúsculo. Tem a tecla que tem 2 caracteres, exemplo, o acento circunflexo e o acento til. Todo acento ou pontuação que for embaixo, você faz a pontuação e depois a letra. E ela já sai acentuada. Se for o acento de cima ou a pontuação em cima, você segura o tecla Shift, faz a pontuação ou o acento. Se for acentuação, faz o acento e depois a letra. Ela já sai acentuada. Repetindo, para fazer o caractere de baixo, que está no nível 1, somente a tecla. Para fazer o caractere de cima, que está no nível 2, segura a tecla Shift. Já aquelas teclas que tem 3 níveis, que tem um elemento separado, e aí tem que ser a combinação da tecla Ctrl Alt ou somente a tecla Alt GR, que é o Alt que se encontra do lado direito da barra de espaço. Exemplo, eu quero fazer o Azinho de primeira. Bom, vou selecionar esse pedacinho aqui. Eu vou colar aqui. Para não perder tempo, eu vou só trocar esse 2. Existe um pelas avaliações que eu quero. Bom, eu quero acrescentar outras linhas, pois eu não tenho mais espaço. Essa linha pode ser acrescentada de várias formas. Exemplo, eu quero colocar uma linha aqui acima. O cursor está piscando na linha de baixo, então eu venho em Layout, no grupo Linhas e Colunas, linha, inserir abaixo ou inserir acima. Se eu quero uma acima, então eu vou inserir acima. Então quem define a posição é o cursor. Uma outra maneira seria levar o mouse na linha e vai aparecer esse sinal de mais. Clicou, já inseriu a linha. Da mesma forma, serve para as colunas. Eu tenho que inserir a esquerda e inserir a direita, caso seja necessário inserir em colunas. Já para retirar, tu tens a opção excluir, e aí você define se você quer excluir uma célula, uma coluna, ou uma linha, ou a própria tabela. Bom, não vou digitar tudo para não estender o vídeo. Vamos formatar a tabela. Vou clicar aqui, agora eu vou para Designer. Vou começar com sombreamento, que seria a cor. Vou selecionar aqui, clicando e arrastando, ou clica na primeira, segura o Shift e clica na última. Para mudar essas linhas, a cor ou o formato dessa linha, você escolhe aqui o modelo da linha, escolhe a cor, desmarca esta opção, o pincel de borda, e aí ele vai fazer de uma em uma. Então desmarca, seleciona toda a tabela, clicando aqui no canto, e vem aqui na opção bordas e marca a opção todas as bordas. Eu vou voltar aqui em Layout e vou centralizar para ficar tudo no centro. Pronto.
Agora eu vou fazer uns marcadores. Enumeração. Aqui em parágrafo, no grupo página, guia página inicial, grupo parágrafo, eu tenho aqui os marcadores. Para finalizar o marcador, ou você dá Enter e um outro Enter para encerrar, ou você simplesmente desmarca a opção. Eu vou pelo Enter. Já os marcadores e as numerações com vários níveis, seria esta opção aqui. Vou pegar este modelo. Começar com Castanhal, não. Começar com Belém. Santarém. Bom, ressaltando, um nível é representado por um único símbolo, ou um único caractere. No caso aqui, eu estou no nível 1, que só tem um único caractere. Não importa qual é o caractere. No caso aqui, onde eu estou agora, nesse momento, exemplo, Castanhal. Castanhal está no nível 1, sendo representado pelo caractere 3. Agora eu estou aqui ainda no nível 1, sendo representado por esse dígito 4. Eu quero sair do nível 1 para o nível 2. Ou seja, eu quero aumentar o nível. E para aumentar o nível tem duas maneiras. Ou eu vou em parágrafo, na opção aumentar recuo, ou eu aperto a tecla Tab no teclado. Quando ele aumenta o nível, ele retoma o dígito anterior, no caso 3, e 1 seria a primeira coisa que vamos falar de Castanhal. Vou aumentar de novo o nível. Aqui. Agora eu quero diminuir o nível. Então, eu vou na opção diminuir recuo. Observe que ele está voltando para o nível. Então, retornei ao nível 1. Não quero mais utilizar outro Enter. Bom, digitei todo o texto, agora eu vou fazer a questão de formatação. Eu quero uma linha aqui em cima. Então eu vou posicionar o cursor do mouse aqui e vou fazer a quebra de linha. Bora relembrar o seguinte. Não importa qual quebra seja, se é de linha, de página ou de coluna. Quem define a quebra é o cursor. Mas o que é uma quebra? Uma quebra é você definir o fim de uma coisa e o início. Ou seja, eu não quero continuar esta linha aqui. Eu quero finalizar ela exatamente aqui nesse começo.
Então, quando eu quebro a linha, tudo que está do lado direito do cursor vai descer para a linha abaixo. Se for quebra de página, tudo que está à direita do cursor e embaixo do cursor vai para a próxima página. Se for quebra de coluna, tudo que está à direita do cursor e abaixo do cursor vai para a próxima coluna. Ou seja, ele finaliza uma e começa outra. Então, quando eu dou Enter, eu finalizo uma linha e começo outra. E quem define isso é o cursor. Então, posicionei o cursor aí, vou botar Enter. E aí essa linha ficou em branco. E vamos para a revisão. Vamos começar a revisão aqui na fonte. A fonte, ela vai mexer com os caracteres, né? Com o modelo de caractere, modelo de letras, tamanho, negrito dá um destaque, itálico deixa um pouco deitada e sublinhado uma linha embaixo. E aqui a cor da fonte, que é a cor da letra. E temos a opção aqui maiúsculas e minúsculas. Se eu clicar aqui, ó, no canto, eu vou acessar a caixa de diálogo do grupo fonte. E bem aqui eu tenho maiúsculas, só que ele deixa todo o texto em maiúsculo, tudo do mesmo tamanho. E tem o Versalete, que também deixa tudo maiúsculo, mas dá destaque àquela letra inicial que tem que ser maiúscula. Vou botar esse texto todinho em negrito e esse texto todo em sublinhado. Bom, já em parágrafo, ele vai mexer com a estrutura. Como padrão, o texto ele é alinhado, ou seja, organizado do lado esquerdo. Mas eu posso centralizar, colocar ele no centro. Vou clicar aqui, ó, centralizar, ele se organiza no centro. Direita, ele se organiza do lado direito. Justificado, ele organiza os dois lados. Então, justificado é a opção utilizada em documentos oficiais. Então, vou deixar esses dois textos justificados. Aqui na régua, nós temos essas opções, ó, que é o recuo da primeira linha, deslocado e à esquerda. Se eu puxar aqui no recuo da primeira linha, ele afasta a primeira linha. Caso eu não consiga fazer pela régua, eu posso vir em parágrafo, clicando no cantinho, e vou abrir a caixa de diálogo do parágrafo. E bem aqui, ó, tem o recuo especial, primeira linha. Eu vou definir este recuo para 1,5. Ok, já recuou. Fazer a mesma coisa para este outro parágrafo. Pronto. Vou selecionar esta revisão. Vou aqui ainda em parágrafo, vou clicar aqui no cantinho e vou em borda de sombreamento. Aqui na guia borda, eu vou escolher um estilo de linha, uma cor. E aí eu tenho a opção aplicar texto ou parágrafo. Se eu aplicar em texto, ele vai colocar uma borda aqui, ó, só no texto. Se eu deixar parágrafo,
a gente coloca uma borda em todo o parágrafo. Eu vou deixar parágrafo, mas eu não quero essa linha e nem essa. Então eu desmarco a opção. Agora eu vou no sombreamento e vou escolher aqui um preenchimento. Também parágrafo e OK. Essa mesma configuração, deixa eu diminuir para 14. Essa mesma configuração eu quero que fique nesse nome tabela, nesse marcador de numeração e esses vários níveis. Então eu posso usar o pincel de formatação. O que é que o pincel de formatação faz? Ele copia uma formatação de um texto e aplica em outro. Então eu vou selecionar esse texto, basta clicar em cima e pego o pincel. Ressaltando, se eu clicar uma vez no pincel, eu uso uma vez. Se eu clicar duas vezes no pincel, eu fixo o pincel e uso tanto de vezes que for necessário. Posiciono o mouse em cima do texto que você quer. Leva ele ao lado, ó, que é para ele selecionar a linha inteira, e clica. Pronto. Ele já fez, copiou a formatação. Desmarca o pincel, este não vai mais utilizá-lo. Agora vamos inserir um cabeçalho e rodapé. Inserir cabeçalho em branco. Vou colocar aqui negrito, sublinhado, centralizado. Eu vou inserir uma imagem. Toda vez que eu inserir uma imagem, eu sempre aconselho vir aqui na opções do layout, que é a disposição desse texto, e enviar para frente ao texto. Aqui no tamanho, vou botar 2,5. Diminuir mais um pouco, dá 2. Tá bom. Ressaltando aqui que quando eu estou no cabeçalho ou rodapé, o meu texto ele fica inativo, que é para não confundir o texto que se encontra no cabeçalho e rodapé com o texto da página. Da mesma forma, quando eu estiver na página, na área de dados, o meu cabeçalho e rodapé vão ficar inativos. Vou inserir outra imagem. Enviar para frente ao texto e colocar 2 centímetros também. Vou inserir uma linha, que eu quero colocar uma linha aqui, ó. Inserir forma, uma linha, vou esticar ela aqui. Caso eu não consiga deixar ela reta, ó, vou colocar ela torta aqui. Pronto. Então você não se preocupa, você vem aqui no tamanho e zera essa altura. Quando você zera a altura, a linha, ó. Aí você arrasta ela, leva o mouse para cima e arrasta. Ou usa a setinha do teclado para baixo, que ela vai descendo, ó. Ainda na ferramenta contextual desenho dessa linha, eu tenho a opção formatar. Aqui no grupo estilo da forma, eu tenho contorno da forma. Vou colocar ela em preto. Vou voltar em contorno da forma e vou definir uma largura, né, uma espessura para 1,5, deixar uma linha mais larga.
Pronto, já fiz o meu cabeçalho. Agora eu vou inserir um número de página. Ressaltando, toda vez que um documento tiver número de página, eu começo com o número de página. Se ele não tiver número de página e tiver só o rodapé, eu faço o rodapé. Porque se eu começar pelo rodapé e depois for colocar o número de página, o rodapé será apagado. Então, fim da página, vou escolher aqui um modelo. Na hora de escolher o modelo, pessoal, não tenho pressa, vou olhando devagar, tá? Que o modelo vai estar lá. Colocar esse texto negrito, itálico, sublinhado, roxo. E este só negrito, sublinhado de azul escuro. Vou inserir de novo a linha. Inserir forma, linha. Cor preta. Espessura 1,5. Pronto. Agora como é que eu saio do cabeçalho e rodapé? Tem duas formas. Aqui eu tenho uma ferramenta contextual do cabeçalho e rodapé e tem a opção fechar. Pronto, saí do cabeçalho e rodapé. Uma outra maneira de tu entrar no cabeçalho e rodapé é dando 2 cliques no cabeçalho ou no rodapé, e para sair 2 cliques no texto. E aí ele alterna entre cabeçalho e rodapé, ou rodapé e texto. Agora eu vou inserir uma forma aqui embaixo. De um coração. Só para a gente relembrar aqui o preenchimento da forma. Ao inserir esse coração, apareceu a ferramenta contextual do desenho. E aqui eu tenho um grupo chamado estilo da forma. E tenho a opção preenchimento da forma, a qual eu posso preencher com uma cor, com um gradiente, ou uma textura, e também uma imagem de um arquivo. E aí escolhe a imagem, pronto. Temos os efeitos de forma, vou colocar um efeito só para dar uma ideia de bolear. Deixa eu trocar esta imagem. Não ficou legal. Acho que essa aqui fica melhor. Aí. E para finalizar esta revisão, eu vou inserir um Word Art. Então, guia inserir grupo texto, opção Word Art. Vou apagar esse texto aqui. Vou voltar aqui mesmo em ferramenta do desenho. Eu tenho uma opção estilo do Word Art, que é para mim mexer com o Word Art. Cuidado, o estilo da forma mexe com a caixa do texto, que é a forma. Estilo do Word Art vai mexer com o texto.
Eu tenho essa opção aqui, ó, desse Azinho. E lá no final eu tenho transformação, que tem modelos aqui, ó, que transformam o teu texto. Vou pegar essa transformação. Vou deixar essa caixa de texto um pouco quadrada. Deixa eu voltar aqui na página inicial, colocar esse texto todo maiúsculo. Vou girar aqui esse texto para ele ficar aqui do lado. E por fim, vou selecionar esse texto e vou dividir ele em colunas. Layout, ressalto, se eu não selecionar nada, divide todo o texto em coluna. Se eu selecionar, ele divide em coluna somente o texto que está selecionado. E ressalto de novo, só mexam com colunas, ou melhor ainda, só façam a parte de configuração, de formatação, depois que tiver tudo digitado, tudo pronto. E aí tu começa a fazer a formatação. Quando eu divido um texto em colunas, você olha para a régua tem aqui, ó, dividido em duas colunas. Como colocar a linha aqui? Eu volto em colunas, mais colunas, e marco a opção linha entre colunas e OK. Aí aparece a linha. E daí o texto dividido em colunas. OK? Então, uma revisão rápida para vocês.